Antes de apresentar o palestrante dessa primeira palestra, o Dr. Paul Nelson, eu queria dar alguns pequenos recados para vocês. Em primeiro lugar, estejam bem atentos para a programação do evento que está aí detrás do crachá, para que vocês possam acompanhar e assim possam seguir em sequência todas as palestras que serão feitas. Então, apenas brevemente, agora à tarde, o Dr. Nelson vai falar do ponto de vista do design inteligente. À noite ele fará a sua segunda palestra, é diferente dessa, mas também do ponto de vista do design inteligente. Amanhã de manhã, Dr. Aldo, ele vai falar do ponto de vista evolucionista, seguido de Dr. Rui, que vai falar do ponto de vista criacionista. E amanhã à noite nós vamos colocar os três para brigar. Vamos ter uma mesa redonda, onde os três e provavelmente mais um convidado, o Dr. Marcos Eberlin, da Unicamp, ele estará presente, uma mesa com 4 cientistas que estarão respondendo a 2 perguntas cruciais e debatendo e também pegando perguntas da plateia a respeito desse assunto tão importante. E na quinta-feira, pela manhã, nós teremos o encerramento com uma palestra do Dr. Paul Nelson, fechando assim o nosso evento. Eu quero aproveitar para saudar o pessoal do Mackenzie Rio e do Mackenzie Brasília, que estão nos assistindo ao vivo, porque isso está sendo transmitido via satélite para o Mackenzie de Brasília e Mackenzie Rio. Então queremos aí cumprimentar os nossos alunos e professores e convidados do Rio de Janeiro e de Brasília. E também está sendo transmitido ao vivo pela internet. Então, quem acessar nesse momento, está acessando nesse momento o site do Mackenzie, tem lá um link, onde a pessoa então pode assistir essa conferência pela internet, em qualquer parte do mundo. Queremos também cumprimentar os internautas que nesse momento estão assistindo a conferência pela internet. Quem vier hoje à noite terá a oportunidade de comprar em primeira mão o livro Darwin no Banco dos Réus. É um lançamento desse livro, escrito por Philip Johnson, que é um advogado da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e que escreveu esse livro examinando criticamente os argumentos em favor do darwinismo. Como nós temos muita coisa sobre darwinismo e pouca coisa examinando criticamente o darwinismo, nós entendemos que era bom lançar um livro que mostrasse o contraditório. Então, hoje à noite teremos o lançamento desse livro e creio com um desconto muito bom para quem estiver presente. Eu não sei quanto é o desconto, mas eu sei que deve ser bom. Qualquer desconto é bom, né? Qualquer desconto é bom. Talvez vocês todos receberam um headphone. Nós estamos trabalhamos ao máximo para fazer uma tradução simultânea, que fosse boa, que fosse fácil. O assunto é um assunto específico. Ele não foi fácil achar pessoas que topassem fazer esse tipo de tradução. Então nós vamos ter que ter paciência aqui e acolá. Os slides que nós vamos passar aqui, eles contêm toda a essência do que está sendo dito. Então, quando você se perder na tradução ou ouvir que não está indo bem, então os slides poderão ajudar. Agora, é meu privilégio apresentar o Dr. Paul Nelson. Paul Nelson tem formação em biologia, mais especificamente em filosofia da biologia e biologia do desenvolvimento. Ele tem um PhD em filosofia pela Universidade de Chicago e a sua tese de doutorado foi uma crítica a aspectos da teoria da macroevolução à luz dos desenvolvimentos mais recentes na embriologia e da biologia do desenvolvimento. Ele hoje é professor na Universidade de Biola, nos Estados Unidos, membro da Sociedade Internacional para Estudo da Complexidade, Informação e Propósito, e autor de vários artigos científicos em revistas especializadas. É com alegria que nós recebemos o Dr. Paul Nelson, e a quem nesse instante nós queremos passar a palavra. Ele vai ter um tempinho aqui para ajeitar o laptop dele, e em seguida ele já pode começar. Dr. Nelson, welcome. Thank you. Muito obrigado Very much. à Universidade Mackenzie,
ao chanceler Lopes, aos distintos membros deste painel e a todos vocês que estão aqui hoje. Pelo que eu sei, para 3 dias de discussões muito interessantes. Estas questões sobre as quais vamos conversar nos próximos 3 dias são tão antigas quanto a própria humanidade. E cada nova geração de seres humanos levanta as mesmas questões. De onde eu vim? Por que estou aqui? Então, essas questões, tão velhas quanto a humanidade, são também tão novas quanto as novas descobertas científicas. Então, esse é um ponto interessante onde a ciência, a filosofia e a teologia todas se unem. Eu quero começar com uma história para nos dar um pano de fundo para a discussão. É uma história sobre a diferença entre homens e mulheres. Essa é minha esposa, Susana. Ela é uma médica em Chicago. Ela é muito alta, ela tem mais de 2 metros de altura, e eu a amo. Quando nós nos casamos, morávamos em Chicago. E as ruas em Chicago são organizadas como um gráfico cartesiano. De fato, pode-se encontrar lá na cidade de Chicago um ponto 00, de forma que em qualquer lugar onde você se encontre na cidade de Chicago, você pode achar o seu caminho através de um cálculo matemático. Mas quando ela veio para Harvard e nós nos mudamos para a cidade de Boston, em Massachusetts, nós encontramos as ruas de Boston da seguinte forma: não há absolutamente qualquer lógica. Ou seja, quando a gente saía de carro, e comumente eu estava dirigindo, num certo momento ela dizia, estamos perdidos. E eu sou homem, e homens não podem admitir que estão perdidos. Parece que por uma razão ou outra é impossível. Eventualmente, o que acabava por acontecer é que eu tinha que parar o carro e dizer, é mesmo, estamos perdidos. Qual é o ponto aqui para a questão científica? Se nós queremos encontrar o nosso caminho para o verdadeiro objetivo que nós procuramos, que na ciência é o conhecimento, a primeira coisa que temos que fazer é admitir que estamos perdidos. Então, a minha tese para essas palestras é que a biologia histórica, que está preocupada com a história da biologia, afirma que as ideias de Darwin, nestes últimos 150 anos, se perderam no caminho, e nós temos que admitir isso. Então, o primeiro passo para encontrar o caminho é admitir que estamos perdidos. E então, podemos perguntar quais são as alternativas que existem para a teoria de Darwin. Logo, esses são os 3 pontos que eu quero abordar como tese nessas palestras. Então, eu quero começar explicando o que quero dizer por perdido. Primeiro, precisamos entender que as ideias de Darwin na ciência foram muito frutíferas, no sentido que levaram a um novo conhecimento. Nos últimos 150 anos, nós aprendemos muito sobre o mundo vivo, seguindo as ideias de Darwin. E os cientistas, completamente dentro do paradigma darwinista, de fato, fizeram grandes descobertas. Eu quero mostrar um fato muito interessante sobre as teorias científicas. E para fazê-lo, eu quero citar o grande filósofo Francis Bacon sobre a teoria científica. Bacon disse que mesmo que a nossa teoria esteja errada, ela nos ensina
alguma coisa. Ele diz, a verdade emerge mais prontamente do erro do que da confusão. Quando minhas filhas eram mais novas, eu as ajudava com a sua tarefa de matemática. E elas sabiam que eu sabia quando elas cometeram um erro, por exemplo, numa adição. E eu dizia, veja, você esqueceu de fazer alguma coisa nesse ponto. Porque o erro tem uma certa estrutura, elas sabiam como consertar o problema. Mas quando elas estavam confusas e não haviam entendido, era muito mais difícil de mostrar a elas como proceder matematicamente. E porque as teorias científicas nos mostram como o mundo funciona, nós podemos sair por aí, observar e esperar que o mundo nos dê a resposta sobre o erro. Ou seja, as teorias científicas nos dão uma forma para o mundo e nos dizem, espere observar isso e não aquilo. Então, quando nós observamos, a própria natureza nos responde e nos diz como corrigir as nossas teorias. E isso também é verdade para a teoria neodarwinista da evolução. A teoria que eu aprendi como estudante de biologia e a mesma teoria que vocês hoje estudam. Essa é a teoria dominante da história da vida na Terra. Então, por perdidos, eu quero dizer o seguinte, a pesquisa biológica tenta entender o mundo vivo, conduzindo essas coisas sob a base do darwinismo. Ela mesma pode subverter as próprias bases à medida em que nós aprendemos. Ou seja, a natureza nos responde e nós temos que ouvi-la. Deixe-me apontar uma estrutura com 3 pilares centrais sobre os quais nós vamos discutir aqui nesses dias. Quais são esses 3 pilares? Primeiro, todos os organismos na Terra compartilham um ancestral comum. Isso é mostrado nos textos de biologia como uma árvore ramificada em que todos os seres vivos descendem, desde uma bactéria até uma baleia azul, tem uma descendência comum. E todas as coisas no meio estão conectadas nessa mesma grande árvore. Segundo lugar, essa árvore foi construída pelo processo da seleção natural. E eu vou explicar mais sobre seleção natural daqui a pouco. E por último, que a vida originou-se de coisas inanimadas por um processo desconhecido. E eu preciso deixar claro que o próprio Darwin nunca disse nada sobre isso nos seus trabalhos publicados, mas ele comentava sobre isso em cartas privadas aos seus amigos, mas nunca ele chegou a escrever que a vida veio de coisas inanimadas. E até mesmo no seu livro Origem das Espécies, ele disse que a primeira célula teria sido criada por um ser divino, um criador. Mas a teoria darwinista que seguiu-se a Darwin, então adotou essa visão. E quase todo biólogo evolucionista hoje acredita que a vida começou do inanimado. Então vamos começar com a teoria da evolução natural. Na grande obra de Darwin existe apenas um diagrama que fala da origem das espécies. Em todo o livro, esse aí é o único diagrama em todo o livro. Darwin usa esse diagrama de uma forma muito elegante, muito inteligente. Ele começa com uma pequena população. Vamos pensar aí numa população de pássaros ou de insetos. Por exemplo, podemos observar uma mosca dessas moscas de fruta que tem uma vida muito curta, e isso permite que você observe
várias gerações. E aí um biólogo pode ver essas pequenas moscas se reproduzirem durante várias gerações. E Darwin, então, propõe: vamos começar com essa população, observar isso ao longo do tempo, começando com esse eixo aqui. Ao longo do tempo, novas características vão crescer nessa população e veremos novas características crescer que não estavam anteriormente dentro dessa população. E isso nós podemos ver diretamente, por exemplo, em moscas, insetos, pássaros e outros animais. E daí Darwin faz um movimento muito interessante, dizendo: apenas me dê uma grande escala de tempo, aonde milhares e bilhões de anos se passam, é que o diagrama dele agora cresce do mesmo formato, porém com um tempo muito maior. Então, essa população que veio desse primeiro grupo, e o tempo passa, e o mesmo padrão vai se repetindo. E o que acontece é que novas características aparecem, evoluem, e que você não poderia esperar que acontecessem na base só do primeiro grupo, que eu estou aqui mostrando, aqui na letra A. Mas agora, com a passagem do tempo, nós vemos a origem de uma nova característica. Logo, a escala do tempo que Darwin fez, ela serviu para nos mostrar que novos animais surgiam, com o que passou a ser chamado de macroevolução. No começo eram microevoluções, mas com a grande escala de tempo, passam a ser macroevoluções, ou seja, passando de dezenas para milhares e milhões de anos. Como você pode ver aí a partir do gráfico, então esses tipos de diferenças que são chamadas diferenças corpóreas, por exemplo, nós estamos nesse grupo aqui, os cordatos, ou seja, nós temos uma que está nas nossas costas, na nossa coluna. Então nós pertencemos a esse grupo de cordatos. A arquitetura básica desse grupo é diferente desse outro grupo, que é o grupo dos moluscos. E nesse slide você pode ver vários projetos, planos corpóreos, aranhas, lagostas e assim por diante. Eles são fundamentalmente diferentes na sua arquitetura, por exemplo, deste outro grupo que aqui se encontra. Um grupo que tem uma simetria de 5 partes. Logo, para Darwin e para a nova teoria, ou a teoria neo-darwiniana, essas diferenças básicas começaram numa pequena escala, num ancestral comum a todos os animais. Essa era, então, a visão de Darwin. E isso é o que eu aprendi como estudante de biologia. Mas hoje, na teoria evolucionista, muitos biólogos duvidam de que a teoria de Darwin esteja certa. Não que a evolução tenha acontecido. Eles têm certeza que ela aconteceu, mas eles duvidam que a ideia básica de que a microevolução leva à macroevolução esteja correta. E eu quero lhes dar alguns exemplos disso. Por exemplo, observando o interessante enigma da história da vida, conhecido por explosão cambriana. Por sinal, você está observando aí a capa da revista Time, cerca de 10 anos atrás. O artigo da revista falava o que a revista Time chamou de o Big Bang da evolução. Quando, na história da vida, quando cerca de 550 milhões de anos atrás, a maioria dos
planos, projetos corpóreos teriam aparecido sobre a face da Terra. Estas são as grandes diferenças. Por exemplo, nós podemos comparar este abelhão, que é um artrópodo, com este urso polar, que é um vertebrado cordato e, obviamente, um mamífero. E nesta classificação, nós observamos que as grandes diferenças estão exatamente aqui nessa parte da classificação que nós chamamos de o filo. Aí é que encontram-se as grandes diferenças. E como eu disse, esse período foi muito rápido e por isso é que é chamado de explosão. Antes desse tempo, haviam algumas formas animais, mas elas não se conectam claramente com as criaturas que nós encontramos na chamada explosão cambriana. Eu fui visitar um sítio e você olha nas rochas, você vê que os níveis mais baixos não têm qualquer forma de vida, e à medida em que você sobe, de repente, todas essas formas de vida aparecem. Algumas delas estão ilustradas aqui. É um evento dramático na história da vida. Um lugar na América do Norte onde esses fósseis são encontrados é no Canadá, na Colômbia Britânica, num lugar chamado Burgess Shale. Este é um lugar na China, ao sul da China, que eu também pude visitar, que chama Shenzhen, onde você também encontra esses fósseis. Os detalhes que você encontra nos fósseis aí nesse lugar na China são incríveis. É como se eles tivessem repentinamente sido congelados naquele lugar por causa do nível de detalhes. Esse, por exemplo, é um crustáceo que não existe mais. Esse grupo está extinto, mas tem características distintas do grupo crustácea. Este é um peixe. Aqui está o próprio peixe e uma reconstrução do fóssil, e você vê características que nós conhecemos, como um olho, as guelras, o dorso, o nervo e a coluna, e assim por diante. Esse é um braquiópode que tem duas conchas e uma forma especial de se alimentar, especializada, e ali está o fóssil. Nós encontramos muitos fósseis nesse lugar aí na China. E como eu disse, se você for às rochas que estão na camada abaixo de onde aparecem esses, não existem quaisquer fósseis. Essas formas aparecem sem ancestrais. O paleontologista da Universidade da Califórnia, James Valentine, falou algo a respeito desse problema ao longo do seu estudo da sua vida toda como um cientista, e ele chamou isso de um fenômeno criptogenético. Ou seja, o que ele quer dizer é que a história dessas formas não pode ser traçada a um ancestral. Elas aparecem sem precursores ou ancestrais no registro geológico fóssil. Mas eu quero argumentar hoje que o enigma da explosão cambriana não é um problema relacionado aos fósseis. Os fósseis só fazem o enigma, o quebra-cabeça mais dramático. O problema real surge a partir da maneira como os animais são construídos pelo processo de desenvolvimento. Nós sabemos o que é um processo. Por exemplo, quando um ser humano é concebido, é uma simples célula, um ovo fecundado no útero de uma fêmea, e num período de 9 meses, com o desenvolvimento normal, nós saímos de uma célula até um bebê que pese aí seus 3, 4 quilos, por um longo processo de divisão celular. Isso é o que eu quero dizer por desenvolvimento.
E para entender isso, eu quero observar duas teorias que vêm de Darwin, para entender por que isso é um problema. O primeiro problema que vem de Darwin é a sua visão de que todas as coisas, todos os seres vivos compartilham de um ancestral comum, mesmo que nós não saibamos qual seja esse descendente comum. E o segundo é que a seleção natural é o principal meio pelo qual isso acontece. E então, essas duas teorias, elas têm um conflito uma com a outra, como eu vou agora lhes mostrar. Primeiro, deixe-me explicar com um certo cuidado o que é que a seleção natural diz. Por exemplo, se uma espécie tiver 3 condições que puderem se cumprir, então o processo de seleção natural acontece. Primeiro é que as coisas vivas têm que variar, ou seja, tem que existir diferenças entre elas. Se você observar nesse auditório, você vai ver que existem diferenças entre você e outras pessoas. Muitas características que o ser humano tem variam. Então, nós precisamos ter essa primeira condição, a condição de variação entre os seres de uma mesma espécie. Em segundo lugar, essas diferenças devem afetar a sua descendência. Pense dessa forma. Suponha que você seja um macho e você tem o corpo, a formação física de um corredor olímpico. Ou que você jogue para um dos melhores times de futebol do Brasil, em condições perfeitas. Músculos, coração, pulmões e etc. Você passe a vida toda e não tenha descendentes. Para a seleção natural, se você não deixar qualquer descendência, não importa se você viveu ou não, para que a seleção natural aconteça, você tem que passar os seus genes para a próxima geração. E por último, essas características que você tem, que afetam o número de descendentes que você tem que ser então transmitidas à próxima geração. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui com uma característica que não é transmitida. Eu tenho aqui no meu pulso uma cicatriz. Quando eu tinha 10 anos de idade, lutando com a minha irmã, eu cruzei o braço por uma janela e então, com o machucado, eu tive essa cicatriz aqui tão grande. Nenhuma das minhas filhas tem essa cicatriz que eu tenho. Por quê? Porque essa é uma característica que eu não posso transmitir às minhas filhas. Elas herdaram a cor dos meus olhos e do meu cabelo, e essa é a ideia dessa terceira condição da seleção natural. Você tem que ser capaz de transmitir essas características para a próxima geração. Ora, se todas as 3 condições forem, então, satisfeitas, a seleção natural vai acontecer. Quando a minha esposa interage com os pacientes na clínica, normalmente eles pedem que lhes dê um antibiótico para uma determinada doença que eles têm. E ela tem que dizer que ela não pode dar essa droga se eles não a forem usar de maneira apropriada. O problema é que, por causa da seleção natural que acontece nas bactérias, se você não usar os antibióticos de maneira correta, eles não serão efetivos nos tempos seguintes sobre essa bactéria. Então, a seleção natural é algo real. Ela acontece, é parte da biologia. A questão é se esse processo dá origem aos tipos de mudança que Darwin propôs. Variação, tem que existir diferença na descendência, tem que haver, então, seleção e tem que haver hereditariedade. E são como as 3 pernas de um banco. São as condições necessárias
para que a seleção natural ocorra. Mas lembre-se, eu vou voltar a isso. Se você não deixar descendência no que diz respeito à evolução, acabou. Você é um ponto final. Aqui está uma ilustração muito simples do processo em ação. Temos um organismo muito simples, unicelular. Alguns têm a cor laranja, outros têm a cor amarela. Vamos colocar aqui uma condição do ambiente, ou seja, um tipo de veneno no ambiente desses seres. Os seres amarelos podem sobreviver. Os de cor laranja não sobrevivem. Então, você vê que essa população, como um todo, mudou. Agora são todos de uma só cor. A população laranja sumiu. Isso é a seleção natural. E nós temos vários exemplos disso na biologia. A questão é, pode esse tipo de processo dar origem a esse tipo de diferenças? Darwin pensava que era possível, mas a cada passo que se dá, a evolução biológica está duvidando que isso seja possível. Por exemplo, Douglas Irwin, um paleontólogo do Instituto Smithsonian em Washington, num artigo alguns anos atrás, ele disse: a macroevolução, a origem das grandes diferenças da vida, é mais do que microevolução. Mesmo a microevolução, ao longo de muito tempo, não dará origem às grandes diferenças. Ou seja, algum outro processo tem que estar aí envolvido. O geneticista Wallace Arthur, um biólogo no Reino Unido, disse que não é possível a biologia evolucionária entender como esses processos acontecem. Em outras palavras, ou seja, o que é que deu origem ao primeiro artrópoda ou ao primeiro cordato? E ele disse, o tipo de exemplos que nós temos na biologia, tais quais a mudança das cores nas asas de uma mariposa, não explicam a origem dessa mariposa. Então, ele conclui, ao final, nós temos que repetir que nós não sabemos de fato de onde esses planos corpóreos se originaram. De fato, até mesmo na sua maior popularidade aí no campo da biologia, na década de 1960, quando eu era bem jovem, muitos proeminentes biólogos tinham já dúvidas sobre a teoria de Darwin. Conrad Waddington era um evolucionista que trabalhava sobre esse tema e num encontro famoso em 1966, ele disse, o ponto realmente central da evolução é como é que cavalos e tigres chegaram a existir. Isso está fora da teoria, ou seja, nós não sabemos como esses animais chegaram a ser o que são. E essa insatisfação com o neodarwinismo é ainda mais contundente nos dias de hoje. Na minha vida profissional, eu interajo com muitos biólogos evolucionistas nas universidades. E embora eles não digam publicamente, muitas vezes eles falam no ambiente privado sobre a sua insatisfação com a teoria neodarwinista. Este cientista é um desses que declaram publicamente, e eu o admiro por isso. Ele se chama Massimo Pigliucci e ele é um biólogo evolucionista em Nova York. Na sua palestra que ele deu em 2007, ele disse que a evolução biológica darwinista
pode nos mostrar como as pequenas mudanças acontecem. Mudanças, por exemplo, na altura entre seres humanos. Mas não nos falam como é que as novas coisas aparecem. E é isso que nós queremos que uma teoria nos diga. Uma teoria das origens seja clara a esse respeito. E eu creio que nós podemos observar porque o darwinismo falhou quando nós observamos a questão do desenvolvimento, porque é no desenvolvimento, nesse grande e fascinante mistério de como você passa de uma célula simples a um corpo complexo, é aí que nós encontramos a fonte do problema. E para entender isso, eu quero usar um artigo escrito por Gabriel Dover. Na década de 1980, no começo da década, ele foi para a Califórnia para trabalhar com Francis Crick, um dos meus heróis que recebeu o prêmio Nobel por ter descoberto a estrutura do DNA. Crick era famoso entre os biólogos porque ele era capaz de focar como um laser sobre um problema e ele dizia, olhe, observe, deixe-me ajudá-lo a encontrar o real problema que você está querendo resolver. E ele disse a Dover, que estava estudando evolução, você nunca será capaz de entender a evolução até que você entenda como é que os organismos são formados. O que ele queria dizer com os organismos serem organizados? Vamos supor que temos um problema evolucionário que seria mudar uma coisa que tem a aparência A em algo com a aparência B. São apenas formas para explicar o problema, mas é isso que acontece na evolução. Grandes mudanças na forma. Se é isso, então, que nós queremos explicar, em primeiro lugar, nós temos que entender como é que o próprio A foi formado e organizado, construído. Se A é um animal, e nós somos animais, seu cachorro é um animal, esses seres terão bilhões de células, mas essas células começarão aqui, com uma célula simples, com o ovo fertilizado. E aí, então, um longo processo de desenvolvimento vai acontecer. E aí termina na forma adulta. E é isso que o Crick queria dizer quando falava. Nós temos que entender como esses organismos são formados. Porque se você quer transformar A em B, você tem que transformar o próprio processo pelo qual B é construído. Você pode pensar nisso, por exemplo, como se você fosse a uma fábrica aqui em São Paulo, que faz, por exemplo, carros. E você diz àquela fábrica que você quer uma mudança. Você quer que aquela fábrica, agora, ao invés de carros, passe a produzir motocicletas. Essa fábrica teria que mudar o processo de construção. É exatamente isso que vemos aqui. Se queremos mudar por evolução alguma coisa A numa coisa B, nós temos que mudar o processo de construção. E o problema é que os organismos que nós conhecemos como eles estão hoje, é que eles não gostam quando uma mudança acontece. Deixa eu lhes dar um exemplo. Essa é uma assídia, um organismo muito simples se comparado a nós, mas muito interessante. Ele tem cerca de 10 centímetros de altura, move-se no chão do oceano, ele engole a água por essa parte superior, que seria uma espécie de boca, e passa por uma coluna dentro do animal que retira os nutrientes e aí expele o restante por um orifício, uma espécie de ânus.
não é um organismo extremamente complexo, mas para a biologia são seres muito interessantes, porque nós podemos estudar o desenvolvimento desses seres, mas elas não começam a vida nesse formato. Na verdade, elas começam a vida nessa outra forma que você está vendo aqui, no estágio anterior. Essa é uma larva muito pequena que vai se transformar naquela outra forma, aquela forma vermelha, por um processo de metamorfose. E aqui existem apenas 2.500 células, mas você pode ver que essas células têm já trabalhos específicos. Essas células aí em cima são os olhos. Nós temos aqui um grande rabo que a larva usa para nadar, e no final do rabo existe uma papila adesiva que a larva usa para se fixar no solo do oceano para passar pelo processo de metamorfoses. Observe que existem dois tipos de células que estão ausentes aqui. Primeiro, não existe boca com um longo tubo que liga até a cavidade anal. Essa é uma forma de larva que não se alimenta. Ela não pode se alimentar. Tudo que ela faz é nadar. Mas mais importante é que não existem células capazes de criar ovos ou esperma, ou seja, não se reproduzem. Essa pequena larva, então, ela não pode se reproduzir. Para que ela se reproduza, tem que chegar até a forma adulta que nós vimos no slide anterior. Então, a pergunta é, como é que a seleção natural acontece com essa larva que não pode se alimentar e que não pode se reproduzir? Como é que a seleção natural construiu esse animal? Porque a condição necessária para a seleção natural é reprodução, ou seja, é necessário que sejam feitas cópias de si mesmo. Então, como é que a seleção natural construiu esse ser? Mas temos que entender que a larva, na verdade, é um estágio intermediário. Nós podemos ainda caminhar para um ponto anterior no desenvolvimento dessa assídia e chegar ao ponto das 16 células iniciais desse ser. E esse primeiro exemplo aqui é o momento inicial, onde o ovo acabou de ser fertilizado. E aí, então, nós andamos de 16 para 32, para 64 e 110. Essas células estão se dividindo. E você pode ver que até nesses estágios bem anteriores, muito cedo no desenvolvimento, essas células sabem para onde estão indo. Estas células, as escuras aqui, por exemplo, vão se tornar na pele. Estas outras se tornarão músculos. Então você pode ver que quando você anda nos estágios bem anteriores, quando esse embrião ainda está se desenvolvendo, essas células já têm as suas funções, sabem o seu caminho. Agora, observe que esses embriões são simétricos bilaterais, ou seja, são uma imagem em espelho, um lado do outro. Então, nós podemos pegar a metade de um desses e observar com maior detalhe. E isso é uma outra forma de visualizar o que é que está acontecendo aí no desenvolvimento. Uma célula simples, aí no A primeira coisa que ela faz é dividir-se. E nós estamos mostrando só a metade do embrião, mas você vai caminhando do zero e vai crescendo o número de células. E aí, à medida que essas células se dividem, elas estão caminhando para uma estrutura particular na forma adulta.
Deixa eu pegar só uma dessas linhas celulares para lhes mostrar o que está acontecendo. Então, nós temos um ponto de começo, o ovo fertilizado, e ele se divide, e aí, então, essa divisão aqui na linha pontilhada, e aí a célula filha se divide sequencialmente numa série complicada de divisões celulares. E essa linha em particular está se encaminhando para as células formadoras do cordão nervoso. E você pode pensar nisso como se estivesse dando um endereço ou as direções para alguém chegar num endereço. Para chegar, por exemplo, na sua casa, do aeroporto até a sua casa. Você diz, saia do aeroporto, ande 5 quilômetros para o leste e depois 5 quilômetros para o sul e assim por diante. Você pode ver que cada decisão no processo é crítica, até mesmo no processo de dar orientações para alguém chegar na sua casa em São Paulo. Mas o desenvolvimento é ainda mais complicado. E é interessante que se em qualquer ponto do processo ele for interrompido, antes que o adulto chegue à sua forma, esse organismo então vai morrer. Cada estágio tem que acontecer para que a formação do adulto. Então, à medida que essa população de células cresce, um mundo de informações está aí contido nessas estruturas e que precisa ser providenciado para o embrião. E aqui está a questão crítica. É possível que a seleção natural faça isso? Vamos supor que tenhamos um organismo muito simples aqui, que tem 5 células e que precisam estar nesse padrão para que a reprodução ocorra. Em outras palavras, é só nesse ponto aqui no quadro verde que a seleção natural agora pode começar a acontecer, quando as 5 células estão alinhadas nesse padrão. Mas como a seleção natural teria criado essas instruções anteriores para que isso se tornasse possível? Ou seja, para construir um animal complexo, a seleção natural precisa encontrar uma forma de dar as instruções antes do adulto se formar, porque é só o adulto que é capaz de se reproduzir. E fica então a pergunta: como é que a seleção natural faz isso? Se nós prestarmos bastante atenção à lógica da seleção natural, lembre-se das 3 condições: variação, seleção e hereditariedade. O tipo de variação que é necessário para se construir os animais parece não ser o tipo de informação que a seleção natural consegue preservar. De onde é que esses organismos tiram a informação para formar um embrião? E a resposta é: eles têm pais. Então nós temos aqui a mosca, e a mosca, logo no seu ovário, ela instrui uma célula, essa grande célula aqui. Essas são as células desse ovário, e ela provê a informação para essa célula do ovo que diz: aqui está a sua cabeça, o rabo, as suas costas, sua frente e assim por diante. Então, o problema da origem da forma animal, que se resolve pelo fato de os animais terem pais, não funciona como uma resposta para a evolução. Deixe-me dar outro rápido exemplo. Essa é uma minhoca muito pequena, ao qual a biologia deve muito. Todo o DNA dessa espécie já foi codificado. São cerca de 119 milhões de pares de DNA.
e tem quase o mesmo número de genes no DNA quanto eu e você. É uma coisa impressionante. É muito pequeno, só tem, na forma adulta, cerca de 1000 células, tem cerca de 1,5 milímetro apenas, mas no começo da década de 1970, os biólogos colocaram sobre esse animal o seu microscópio para observar o desenvolvimento desses seres. Dia a dia, eles estudaram esse processo de desenvolvimento desse ser. E eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo para que vocês vejam o que eles viram. Isso são 14 horas de desenvolvimento comprimidas em 45 segundos. E essas células estão rapidamente se dividindo aqui num padrão que eu tenho certeza parece caótico. Mas você vai ver gradualmente esse animal aparecer. Você começa aqui nesse estágio a ver isso acontecer. Impressionante nesses embriões é que eles são transparentes. Então, você pode olhar o desenvolvimento interno. Estamos chegando já quase ao final, e o que acontece no próximo estágio, que eu não vou mostrar, é que o ser vai sair aqui da casca. E começou numa pequena célula que se dividiu em duas e assim por diante. Então, voltemos aqui. E eu quero mostrar para você uma outra forma de visualizar esse processo. Aqui está o ponto inicial, o ser, o ovo unicelular. Esse diagrama mostra cada célula no adulto, aí no final, na parte superior. Ou seja, cada célula no começo, e no começo então acontecem cerca de 7 a 9 divisões celulares. Com esses ovos, você pode pegar uma ponta de laser muito específica, bem fininha, e você pode então pegar e matar determinadas células no processo para ver o que acontece. E você então tem 3 possíveis resultados. Ou o animal permanece normal, ou seja, vai sobreviver o que foi feito, ou será doente, ou morrerá. O que não acontece é que esse animal se evolua em alguma outra coisa. Porque a lógica do desenvolvimento em si mesma, a lógica do processo que está envolvida aqui, requer que essas decisões aconteçam da forma correta para que o ser apareça, exista, continue a viver. Aqui está o problema para a evolução. Se nós quisermos explicar grandes diferenças, e nós temos aqui, por exemplo, a mosca das frutas, que é um artrópoda, que tem um determinado plano corpóreo, e esse outro aqui é aquele sea squirt que eu mostrei a vocês anteriormente. Estas diferenças, elas aparecem em primeiro lugar no ovo, no estágio ainda unicelular. Então aqui está o nosso ovo, e aqui, ou seja, o nosso estágio inicial, e o processo de desenvolvimento começa até que o ser adulto seja formado. Para mudar a forma do adulto, você tem que começar bem no início do desenvolvimento. O problema é que as mutações, mudanças que acontecem nos estágios iniciais, são aquelas que são menos toleradas por um determinado organismo. A forma como a biologia descobriu o desenvolvimento das moscas é exatamente voltar aos estágios bem
primitivos do desenvolvimento e causar as mutações, para ver o que é que aconteceria no ser na forma adulta. E isso causa um problema fundamental para a evolução. Se você vai explicar onde as moscas e os morcegos e os seres humanos e toda a diversidade da vida se originou, você precisa ser capaz de mostrar as mudanças em grande escala, no formato, na forma. Para ter uma mudança em grande escala na forma, você precisa ter uma mutação que acontece nos estágios iniciais de formação. Essas mutações, elas são destrutivas aos organismos. E nós observamos, então, em cada um desses sistemas já estudados pela biologia, que isso é o que acontece. Deixe-me repetir esse ponto. Para mudar uma estrutura corpórea na evolução, é necessário que aconteçam mutações nos estágios mais antigos, primitivos. Mas essas são as mutações que o processo evolutivo menos toleraria. É um enigma real. Era, num certo sentido, um enigma para Darwin, 150 anos atrás, mas um enigma maior ainda para nós. Ou seja, como é que a macroevolução acontece? Como uma mosca evolui? O problema é, se você observar esse diagrama, a forma corpórea é colocada pela mãe aqui nesse ponto, no primeiro estágio, essa primeira célula grande. E se tudo proceder naturalmente, corretamente no desenvolvimento, a mosca adulta então se formará. Mas para chegar a esse ponto do projeto corpóreo exista, tem que passar por um outro estágio. E se você fizer uma mutação nesse estágio primário, isso vai afetar todo o ser. Isso causou o que muitos biólogos chamaram de o grande enigma. Eu cito aqui um deles, John MacDonald, um biólogo evolucionista na Georgia Tech, e ele disse: o resultado dos últimos 20 anos de pesquisa sobre a base genética da adaptação nos levou a um grande paradoxo darwinista. E você pode, então, sumariar o paradoxo da seguinte maneira: se mudanças ocorrem, você precisa de mutações em grande escala nos períodos primitivos do processo. Mas essas são as mutações que têm menos chance de ser toleradas pelos organismos e de dar sobrevivência. Então, o meu ponto é que, dentro da estrutura darwinista, esse problema não tem condições de ser resolvido. É um problema que nos chega a partir da realidade da própria biologia, a forma como os organismos e animais, em particular, se desenvolvem. O desenvolvimento tem a sua própria lógica, e essa lógica precisa ser respeitada. Se você quer formar um animal, os animais que nós conhecemos, você tem que passar por um processo de desenvolvimento. Muitas mudanças, muitas mutações, e você destrói o organismo. E esse é o enigma fundamental que nós temos para a evolução. Como essas diferenças vieram a acontecer? Estava Darwin certo? A microevolução leva à macroevolução? Eu creio que em abril de 2008, a comunidade biológica, nesse momento, está lutando com esse problema. Eu vou a muitos eventos de biólogos em todo o mundo, onde esse problema está na mesa, em discussão. E as possibilidades
possíveis respostas que são admitidas à medida em que nós discutimos nesses 3 dias, elas precisam sempre ser dadas dentro da estrutura da evolução. Mas algumas vezes, na história da ciência, é necessário expandir as possibilidades que nós consideramos. E se houver uma solução para o problema, além dos limites que nos são permitidos, é então necessário que passemos a considerar essas soluções possíveis. Essa é a criatividade da ciência e a liberdade que cada ser humano tem, que cada ser humano curioso possui, encontrar a melhor explicação para aquilo que eles veem. Mas isso será mais adiante. Muito obrigado por terem sido tão atenciosos. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Paul Nelson a sua primeira palestra e dizer que hoje à noite, às 19 horas, nós daremos continuidade. E então, nesse momento, agradecendo a presença de todos, a equipe técnica, os nossos tradutores. Salva de palmas para os nossos tradutores e equipe técnica, por favor. Obrigado aí também ao pessoal do Rio de Janeiro e de Brasília que nos assiste. E com isso nós encerramos o nosso evento nesse momento. Muito obrigado. Well,